E aí, turminha, professor Elton na área, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de arte? Essa aula ela vai ser disponível aí para os quintos, sextos e sétimos também. Também é o mesmo assunto. Eu vou ampliar então essa aula para as 3 salas, tá bom? Pessoal, peço a vocês, se você não é inscrito nesse humilde canal, deixa seu like, se inscreve aí. Estou mandando aula todos os dias aí para a gente dar conta de manter a galerinha que está aí no isolamento social ainda, estudando arte. Vamos lá, bora para a aula. Vamos falar hoje de um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre restauração, ok? Vamos sair um pouco aí da parte de desenho, de movimento artístico. Vou falar de um tema bacana, diferente, mais interessante, tá bom? Então, restauração é o seguinte, é uma profissão, né? Primeiro, é uma profissão e é uma técnica que a pessoa, o restaurador ou a restauradora tem de preservar a originalidade da obra de arte. Então, a pessoa ali, ela tenta ao máximo preservar a obra de arte, ela não pode ficar mexendo muito. Então, são procedimentos assim de limpeza, de cuidado, né? De tirar aquele pó, poeira. Quanto menos o restaurador intervir na obra de arte, é melhor. Logicamente, em alguns casos, é preciso fazer alguma intervenção, repintar alguma parte, mas nesse caso o artista tem que ter muita habilidade, tem que ter uma habilidade muito grande, porque se ele fizer uma alteração muito grosseira e aquilo ali ficar nítido, ficar aparente, ficar parecendo que ele mexeu, isso pode trazer sérios problemas para ele, inclusive. Então, é algo bem complicado. Então, geralmente é mais o processo de limpeza e tudo tem que ser feito com muito cuidado. Então, ó, eu coloquei aqui três características básicas muito importantes. Então, primeiro, preservar a originalidade, preservar ao máximo a obra original, as cores, a forma, os materiais, tá bom? Segundo, é necessário ter conhecimento em arte. Então, não é qualquer pessoa que pode sair por aí restaurando uma obra de arte. Geralmente as pessoas têm isso como profissão, fazem isso profissionalmente, né? Não pode ser ali um restaurador amador. Lógico, nós meros mortais, às vezes a gente faz a restauração assim de peças, às vezes uma peça, uma peça decorativa, um quadro decorativo ali, tal, não tem problema nenhum. Mas para restaurar obras de arte famosas, né, geralmente os grandes museus contratam ali empresas que são especializadas em fazer esse tipo de trabalho, ou um restaurador que trabalha de forma autônoma, especialista nesse tipo de trabalho, que não é brincadeira não, coisa séria, seríssima. 3, importante na preservação do patrimônio. Então, gente, esse tema é muito importante. A restauração, né, os restauradores aí fazem um trabalho muito importante, porque com o tempo, né, as obras de arte tendem a se danificar. A gente tem obras de arte aí, às vezes por exemplo, aquelas peças lá do Egito, vamos pensar agora aqui, a que eu lembrei aqui de mais antiga, né, as esculturas, pinturas ali do Antigo Egito. Tem às vezes mais de 5, 6 mil anos, né? Então, a ação do tempo começa a agredir ali o material, tá bom? E às vezes acontece sem materiais frágeis, né? Madeira, pedra, né? As pedras que já estão aí há muito tempo. Então, a ação do tempo acaba degradando, né? Acaba estragando essas obras, ou causando ali alguma coisa nessas obras, né? Normal. A tinta também começa a se apagar e tal. Então, é muito importante a restauração, porque é a forma da gente
preservar essas obras de arte para o futuro, para as outras pessoas poderem apreciar também, ok? Agora vamos falar de algumas curiosidades. Agora, aqui na frente, eu vou colocar algumas obras de arte que foram restauradas e que deram problema. Isso é muito engraçado, porque eu falei aqui, né? É necessário conhecimento em arte, mas acontece às vezes do restaurador errar, ou às vezes ali o museu acaba contratando um restaurador que não é bem, né? Um restaurador, infelizmente, tem muita gente oportunista nesse meio artístico. E às vezes a pessoa ali faz uma maior propaganda, né? Paga de restaurador, restauradora, e a pessoa não tem tanta habilidade assim. E nós temos aí problemas muito, muito engraçados até de ver, galera. Mas a coisa é séria. Vocês vão ver aqui mais pra frente. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês. Então, ó, curiosidades. As obras famosas, as obras dos artistas mais famosos, geralmente são restauradas mais ou menos a cada 100 anos. Mais ou menos, né? Por quê? Também não é interessante ficar restaurando demais, ficar mexendo demais na obra de arte. Então, uma coisa importante também, tão importante quanto a restauração, é o cuidado, a preservação dessas obras. Então, por exemplo, quando a obra já é muito antiga ou muito frágil, ela fica ali em um lugar mais especial, mais reservado. Às vezes tem um vidro, um ambiente climatizado, né, com a temperatura controlada. Por quê? Porque mesmo a umidade, o ar muito úmido, muito seco ou muito úmido, pode danificar a obra de arte, se ela for uma obra muito antiga, muito frágil, tá? E eu quero deixar uma perguntinha aqui para vocês, uma questão para vocês pensarem. Não sei se vocês já repararam que aquelas esculturas, por exemplo, aquelas esculturas gregas muito antigas, às vezes estão sem a mão, sem o braço, ou às vezes até sem a cabeça. Já repararam que essas peças não são restauradas? Então, quero saber se vocês sabem, se vocês têm esse conhecimento, sabem por que essas esculturas não são restauradas. Aconselha-se, né, elas não serem restauradas. Pode acontecer, até acabar acontecendo. Mas é aconselhável de não serem restauradas. Vocês sabem por quê? A aula que vem eu vou trazer a resposta para vocês. Então fiquem aqui com as restaurações mais bizarras, engraçadas e que deram errado. Eu vou comentar cada uma delas aqui para vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, até a próxima. Obrigado pela companhia. Tchau, fui. Bom, então a primeira imagem só mostrando que eu falei que a restauração é uma limpeza. Estão vendo como a sujeira é limpa? Aí já a primeira imagem, olha, a restauração mal sucedida aí, pessoal. O restaurador acabou apagando os olhos do personagem. Ó. Dá para ver o antes na primeira imagem e o depois na segunda imagem. Né? Mancada total. Aqui uma parte de arquitetura, um prédio antigo, me parece que em Roma, e aí chamaram um restaurador para dar um jeito na situação, só que aí ele tornou o prédio muito mais moderno como ele devia ser, né? E engraçado que ele ganhou até um prêmio por esse trabalho aí. Aqui uma obra do Leonardo da Vinci, ela ficou muito clara, né? Os críticos contrários a essa restauração dizem que não era... O quadro original não deveria ser bem assim, porque ficou como se a imagem fosse de dia. Aqui, ó, é a imagem da Virgem, né, de uma Virgem, menino, da Mãe de Jesus aí, e essa estátua quebrou a cabeça, e contrataram um escultor aí para refazer, mas parece que não ficou muito legal não, né, galera? E aqui um caso engraçado de uma restauração que deu certo por acaso. A moça da limpeza lá no museu deixou essa estátua do Tutankhamon cair e quebrou a barba dele aí, ó. E aí ela levou para o marido dela, que era um restaurador meio amador, e ele mandou um super bonder ali
no cavanhaque, né? E até que ficou razoável, só que ele tentou raspar a cola e deu uma arranhada aí na peça, né? Uma danificada. E tempos depois eles fizeram uma outra restauração para melhorar um pouco isso aí, mas foi o que ele conseguiu fazer, né? Fazer o quê? E essa aqui é uma das mais famosas, né? Essa primeira imagem aí, ó, olha como a obra era, e aí contrataram uma restauradora. E a pessoa acho que não tinha muito domínio de pintura, né? E ela tentou refazer algumas partes da pintura, e é o que eu falei, pessoal, a restauração não pode ter interferência, o mínimo de interferência. Ela tentou dar uma melhorada no tom de pele ali de Jesus, né? E acabou modificando totalmente, não ficou legal. E aí eu tô deixando aí para vocês, ó, a imagem, né, das esculturas gregas. Por que elas não podem ser restauradas, né? As figuras geralmente perdem partes da mão, da cabeça. Por que vocês acham que elas não podem ser modificadas? Então fica aí para vocês pensarem, tá bom? Na próxima aula eu dou a resposta. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.